normais de radiação. Bem, o grande medo das pessoas em radiação seja quais são os riscos à saúde que isso daí pode levar. Bem, a curto prazo a gente chama intoxicação aguda por radiação. Mas intoxicação aguda por radiação, a pessoa precisa tomar uma dose relativamente grande de radiação. Por exemplo, para ter entre 0 e 5% de mortalidade, a pessoa precisa receber em torno de 1 sievert, ou seja, 1 milhão de microsieverts no espaço de uma semana. Aí ela tem chance de 0 a 5% de morte. Tá, entre 2 a 6, a mortalidade varia entre 5 a 50%, depende da idade da pessoa, mas a pessoa pode ter diarreia, dor de cabeça, sintomas. E somente acima de 6 a 8 sieverts, ou seja, 6 a 8 milhões de microsieverts, que realmente causa morte. Mas também o que as pessoas também pensam que a radiação pode vir a levar a câncer. Não existe uma relação direta entre a dose de radiação que a pessoa recebe e a expectativa de câncer no futuro. Eu li os relatos tanto de Goiânia, do acidente nuclear de Goiânia, quanto de Chernobyl. Saiu recente agora, em fevereiro de 2011, publicado pela ONU. Eles deram todo o que aconteceu nesses últimos 25 anos em Chernobyl. Bem, a contaminação dos alimentos, justamente por causa das usinas, ela tem um problema. Com certeza os reatores 1, 2 e 3, quase com certeza eles estão rachados e estão eliminando radiação. E essa radiação vira vapor, que está no meio da água, vira vapor, entra na atmosfera, por ação dos ventos, ou vai para o mar ou cai em terra. Na verdade, quando vai para o mar é até melhor, porque a água dispersa bem mais rápido do que quando cai em terra. Então, em tese, devido a toda a radiação, os ventos normalmente sopram da China, da Coreia, em direção ao Japão e do Japão para o Oceano Pacífico. Então, a maior parte da radiação que está sendo eliminada por Fukushima, na verdade, está indo tudo para o Pacífico. Aqui vem um pouco, mas não é nada assim muito grave. Bem, saiu também no noticiário que espinafre, cogumelos e leites estão contaminados por radiação. Bem, a gente tem que tomar cuidado. Se a agência de notícias fala que está contaminado, bem, evitar comer. Ninguém aqui passa fome, a situação não está tão ruim a ponto de passar fome, então se tiver entre dois, um contaminado e não contaminado, come o não contaminado. Mas mesmo que coma o contaminado, não vai trazer problema nenhum à saúde, isso eu posso garantir. Porque uma coisa, com o médico, a gente faz muito exame que usa radiação. E, por exemplo, quando a gente faz um exame com contraste radioativo, a gente começa a usar em dose de milhões de becquerels. A gente começa com 2 milhões de becquerels, de 2 a 30 milhões de becquerels. Então, a contaminação de espinafre estava em 500 becquerels. A gente falou, isso não é nada, pode comer que não vai dar problema nenhum. A água tem 100 becquerels, não é nada. Isso daí pode beber que não vai dar problema nenhum. Se quiser tomar banho também não tem problema, lavar a roupa, isso não vai trazer problema à saúde de ninguém, eu posso garantir. Como eu disse, eu uso, quando a gente começa a usar, com a dose mínima para criança, para bebê, é 2 milhões de becquerels, não é nem 2 mil, é 2 milhões, ou seja, 500 becquerels, não é nada. Como eu falei, uma banana tem uma dose seletiva, 0,1 microsievert. Ou seja, a gente está aqui em 0,15, como se a gente comer 2 bananas, a gente está se expondo a mais radiação do que aqui. Quais são as medidas que eu devo tomar em relação à radiação, de prevenção em relação à radiação? Na verdade, isso daqui é só para quem está às proximidades de Fukushima, em torno dos 20 quilômetros da usina, 20, agora 30 quilômetros em torno da usina. Se ele usar uma máscara, que justamente, como eu disse, a radiação entra no ar e a pessoa respirando pode vir a receber alguma radiação, não é muita coisa. Usar um chapéu, pode vir a cair, por exemplo, em chuva, a radiação pode cair, vir junto com as gotas d'água, cai na pessoa. Uma capa, por exemplo, isso daqui já é o suficiente para barrar toda a radiação. Como eu
disse, a maioria das radiações, a grande parte das radiações, radiação alfa e beta, isso aqui é o suficiente, uma camisa é suficiente para a maior parte da radiação. E se a pessoa tem, por exemplo, medo de que uma partícula radioativa venha, chega em casa, tira e lava a roupa. Acabou, não precisa mais ter medo de radiação. Lava a mão, lava a roupa, acabou, não precisa mais ter medo. Lavar as mãos, bem, quando chega em casa, lava as mãos. Se pegou em alguma coisa contaminada, chega em casa, lava a mão, pronto, não tem mais radiação. E trocar de roupa, é tudo que eu falei. Chega em casa, uma roupa que eu saí, e já põe para lavar. Depois que lavar, não tem mais radiação, não precisa ter medo. Bem, aqui tem algumas doses atualizadas de radiação. Isso daí eu peguei ontem à noite. Em Tóquio, estava em 0,08 microsievert por hora. Aqui tem 15. Em Tsukuba, isso daqui foi ontem, estava em 15. Tem 15 também. Em Mito está 0,18. Em Chiba está 0,06. Saitama 0,05. Ou seja, o pessoal fala que tem radiação. Tem, é zero, não é. Mas, por exemplo, eu tenho um colega que mora em Moscou, e um que mora na Rússia, e um que mora em Hong Kong. Em Moscou, ela varia normalmente entre 0,18 a 0,19 a 0,22. Ou seja, mesmo sem usina nuclear, a radiação que eles recebem lá é mais do que a gente está recebendo aqui neste momento. E em Hong Kong estava 0,16, sexta-feira passada, não essa última sexta, há 10 dias atrás, estava 0,16. Ou seja, ainda está mais alto do que aqui. Ou seja, esse pessoal que estava em Tóquio e foi embora para Hong Kong, foi embora para Moscou, foi embora para outros lugares, na verdade é estupidez, porque eles se expuseram à radiação no avião e dependendo do lugar onde eles moram, tem até mais radiação do que aqui em Tóquio, até mesmo aqui. Em Ibaraki, que o pessoal fala, está próximo da usina, bem, está mais alto que em Tóquio, tá, mas está mais baixo, por exemplo, que em Hong Kong, está mais baixo que em Moscou, está mais baixo que em alguns lugares do Brasil. Um pouco sobre a usina de Fukushima. Tem muita gente falando que a TEPCO não foi muito correta ao lidar com o problema da usina de Fukushima. O que eu tenho a falar é o seguinte, eu tenho um conhecido que ele é engenheiro da TEPCO, que está trabalhando em Iwaki. E as informações que ele me passa, uma outra coisa, me perguntaram também se esses níveis de radiação que são divulgados podem ser considerados seguros, se o governo japonês, se as entidades não estão mentindo, escondendo informação. Não. Para quem não sabe, tem uma missão do Greenpeace, aquela de ambientalista, organização de NPO de ambientalista, que de vez em quando tem problema com o governo japonês, principalmente por caça-baleia, eles estão aqui no Japão. Eles estão medindo níveis de radiação. E eles não foram eles que me passaram, mas eles confirmam que os números divulgados pelo governo japonês são os números corretos. O governo japonês não está escondendo que o número que eles passam é realmente o que eles medem. Tem alguma outra diferença, mas deve fazer ponto onde é medido, mas o nível é basicamente o mesmo. O governo japonês não está escondendo, as entidades não estão escondendo. Eu tenho visto também os níveis de radiação, não só pela página do governo japonês, mas também de outras entidades. Uma delas é o Greenpeace, e realmente todas são mais ou menos o mesmo nível. Ou seja, tem 0,1% a mais, 0,1% a menos, mas, ou seja, o que o governo está divulgando como sendo medida da radiação, eu acredito que possa ser confiável. E também tem uma outra coisa, eu trabalho no hospital. E se eles estivessem mentindo para a gente, é quase dar um tiro no pé, porque quem vai tratar deles é a gente. Se eles mentem o que eles estão recebendo, a gente não vai poder tratar deles também corretamente. Então, eles têm divulgado para a gente os níveis, as outras entidades todas têm divulgado os níveis e realmente é isso. Não tem ninguém escondendo informação.